Você já ouviu falar em luzes misteriosas na Lua? E se eu te dissesse que um astrônomo amador flagrou algo colossal se movendo por lá? E não foi a NASA. Prepare-se para uma jornada entre fatos, mistérios e possibilidades que vão desafiar tudo o que você acredita sobre o nosso satélite natural. Antes de começarmos, se inscreva no canal e deixe seu like, porque o que vem a seguir pode mudar sua visão da Lua para sempre. O que realmente está acontecendo na Lua? Um astrônomo amador da Alemanha descobriu algo enorme se movendo pela Lua. E claramente não é de origem humana nem enviado pela NASA ou qualquer outra agência espacial. Então, o que poderia ser? Um OVNI? Um brilho lunar normal? Ou um fenômeno que nunca vimos antes? Desde que as pessoas começaram a observar a Lua, elas têm visto luzes ali para as quais não há explicação. Foi assim que surgiu a história do homem e da Lua. E nos dá um frio na espinha quando pensamos no que isso realmente significa. A Lua é um corpo celeste firmemente ligado à Terra. Uma característica especial dessa ligação é o fato de a Lua sempre nos mostrar o mesmo lado. E por milhares de anos, ninguém viu como o outro lado realmente é, e o que acontece lá. Portanto, não é de se admirar que a Lua sempre tenha sido o centro de intensas especulações e histórias mirabolantes. Nos tempos modernos, cada vez mais astrônomos amadores estão olhando para a Lua para apreciar a beleza do satélite da Terra ou para obter impressões em primeira mão de processos secretos. Um entusiasta espacial da Alemanha olhou para a Lua com seu telescópio e viu que a luz, inicialmente fraca, despertava imediatamente o interesse do observador com seu delicado brilho avermelhado. O que poderia ser? A NASA costuma explicar fenômenos luminosos e manchas que parecem surgir na frente da Lua como satélites refletindo a luz do Sol. Mas este objeto imediatamente nos mostra que certamente não é um satélite. Ele se aproxima lentamente da Lua e fica claro que essa luz não está passando na frente dela. Parece estar se dirigindo para a superfície dela. E de repente, a luz se espalha em um formato triangular na frente do objeto. O vermelho torna-se ainda mais visível e o objeto cada vez mais misterioso. O que nos parece minúsculo aqui deve ser um objeto gigantesco comparado ao tamanho da Lua. Em algum momento, os traços de luz desapareceram e era como se nunca tivesse existido. Desde que o vídeo foi publicado, a comunidade da internet vem especulando sobre o que esse objeto poderia ter sido. O vídeo é real ou falso? Não sabemos. Mas sabemos que avistamentos de objetos e luzes estranhas ao redor da Lua são quase diários. E pode haver uma razão para isso. 1, 2 ou 3 pontos. Ao longo das décadas, dezenas de vídeos e fotografias de avistamentos de luzes ao redor da Lua se acumularam. Às vezes, 1, 2 ou 3 luzes conspícuas podem ser vistas mesmo quando a Lua está intensamente iluminada. Objetos avistados não parecem tão brilhantes quanto a luz, mas são visíveis como manchas escuras em frente à Lua. Os cientistas explicam as luzes brilhantes como fenômenos lunares transitórios, ou TLP. Relatos de observações incomuns de luz na Lua datam do século VI. Mesmo hoje em dia, cientistas têm observado luzes, mudanças de cor, ou até mesmo escurecimentos intensos que causam mudanças temporárias na aparência da Lua. Os fenômenos têm sido sistematicamente catalogados desde 1958, mas ninguém ainda encontrou uma explicação. Apesar dos fenômenos extremamente estranhos de TLP, os círculos científicos respeitados não querem saber nada sobre alienígenas e suas atividades na Lua. Alegadamente, gases que escapam do interior da Lua e refletem os raios solares causam fenômenos como a luz vermelha que vimos no início. Outras TLPs brilham em azul, verde ou até mesmo roxo, e tudo é considerado completamente normal e explicável. As TLPs variam de pequenos pontos de luz a áreas brilhantes maiores. Às vezes, aparecem como flashes de curta duração ou como sutis mudanças de tonalidade na superfície lunar. Um disco voador real, de 1975. Há rumores frequentes de que nem mesmo Neil Armstrong e Buzz Aldrin estavam completamente sozinhos na Lua durante sua caminhada lunar no final da década de 1919, e viram várias naves espaciais os observando. Alegadamente, a NASA quer encobrir tudo, mas isso não é bem verdade. Este vídeo, supostamente gravado por James Irwin, astronauta da missão Apollo 15, nunca foi ocultado ou acobertado.
No entanto, ninguém queria admitir que essa coisa se parece muito com um disco voador. A versão oficial era de que o objeto aparente também poderia ser um reflexo de luz. Mas observe você mesmo a sombra que ele projeta abaixo, que mostra claramente que o objeto em forma de disco está pairando sobre a superfície da Lua. Algo muito semelhante pode ser visto aqui. Novamente, a NASA afirmou que era uma rocha. Mas, novamente, a sombra revela algo pairando no ar. Seriam tudo coincidências? Provavelmente não. Não temos nenhuma evidência concreta de alienígenas na Lua, mas temos algumas pistas interessantes. Na década de 1970, o FBI pediu ao médium clarividente Ingo Swann que observasse a Lua por meio de visão remota. Entre outras coisas, Swann viu alguns alienígenas altamente inteligentes minerando no lado oculto da Lua. Curiosamente, rumores sobre mineração na Lua existem há mais tempo do que a NASA e os telescópios modernos. De alguma forma, séculos atrás, as pessoas tiveram a ideia de que havia pessoas ou homens vivendo na Lua e que estavam ativos lá. E mais tarde, surgiram rumores de que esse homem, ou homens, poderia ser o responsável pelo brilho da Lua. Swann teve que manter silêncio sobre sua missão por 10 anos. E então, apenas uma pequena comunidade dedicada de pesquisadores de OVNIs e entusiastas do paranormal acreditou nele. Nos anos anteriores à sua experiência no FBI, Swann era um respeitado médium científico que escaneou corretamente a atmosfera de Júpiter muito antes das primeiras sondas chegarem ao gigante gasoso. O que está acontecendo lá? Você consegue imaginar que, até 1959, nenhum humano jamais havia visto o lado oculto da Lua? Os russos enviaram a sonda Luna 3 uma vez ao redor da Lua naquele ano, mas guardaram a maioria das imagens para si. Portanto, é claro, ninguém sabia o que esta nação, extremamente hostil aos Estados Unidos durante a Guerra Fria, havia visto no lado oculto da Lua. A sonda lunar Orbiter 1 da NASA só chegou ao lado oculto da Lua em 1966. E, supostamente, não havia muito para ver além da face lunar que conhecemos, além de uma paisagem acidentada. No entanto, também devemos admitir que essas sondas não foram capazes de mostrar detalhes da superfície lunar ou reconhecer alienígenas minerando em uma cratera. Isso só se tornou possível muito mais tarde, graças às imagens de alta resolução. Hoje, graças ao Google Moon, até amadores podem escanear a Lua e virar cada pedra. Isso leva repetidamente a descobertas surpreendentes. E às vezes, áreas das imagens de satélite parecem suspeitamente borradas. É por isso que se presume que nós, terráqueos normais, não deveríamos ver algumas das coisas que acontecem lá. Isso ainda é normal? Explicar luzes individuais com TLPs ainda pode fazer algum sentido. Mas o que devemos concluir de 3 luzes voando em formação? Quando a NASA declara mais uma vez que tudo está completamente normal, provavelmente está tentando nos enganar, porque certamente não há fenômenos luminosos aqui que se originem de misteriosas liberações de gás da Lua. Se conectarmos os 3 pontos, sempre obteremos a mesma forma, um triângulo típico e facilmente reconhecível. Essa forma frequentemente aparece em conexão com avistamentos de OVNIs na Lua e também na Terra. Nesta foto, as 3 luzes típicas são tão brilhantes que o formato da nave espacial no meio é reconhecível. Esses objetos voadores são regularmente observados e relatados em quase todos os lugares da Terra. Em 2021, essas imagens de Herefordshire, na Inglaterra, chamaram a atenção. No mesmo ano, um desses triângulos voadores apareceu sobre a Califórnia. E um ano depois, um OVNI muito semelhante foi avistado sobre o quarto de Carl. Dada essa frequência de avistamentos, devemos nos perguntar o que esses objetos voadores ao redor da Terra e na Lua querem? Essa pergunta divide até mesmo as opiniões de entusiastas de OVNIs e pesquisadores paraoftalmológicos. Alguns acreditam que os alienígenas estão nos observando, e outros até presumem que raças extraterrestres mantêm contato com governos ou certas organizações sem que a população mundial perceba muito. A Lua poderia ser uma espécie de escala ou base para seres que queiram minerar matérias-primas lá, como disse Ingo Swann, ou ficar de olho em nós. Terráqueos, pelo menos, Ingo Swann, disse que os alienígenas que viram na Lua não eram amigáveis com os humanos, e como o próprio Swann, eram mentalmente dotados. Quando os alienígenas perceberam a presença de Swann, ficaram furiosos,
e o FBI imediatamente abortou a tentativa. É claro que podemos nos perguntar como isso vai funcionar com humanos na Lua no futuro, se houver alienígenas mal-humorados por perto. Por outro lado, embora a Lua seja muito menor que a Terra, ela também é grande o suficiente para ficar fora do caminho. E não podemos descartar a possibilidade de que a NASA, o FBI ou o governo americano não tenham feito contato com os homens na Lua. Enquanto isso, ficção ou realidade? Quem nunca viu a face de Marte, as pirâmides marcianas, ou aparições humanas e piramidais na Lua? Na grande maioria dos casos, esses objetos são a chamada pareidolia. Nosso cérebro cria imagens de objetos inanimados, como pedras ou dunas de areia, que têm algo a ver com algo que nos é familiar. Vemos então sombras de pessoas, ossos ou coisas, e estruturas que parecem edifícios. Muitas dessas pareidolias foram agora desmascaradas graças às mais recentes sondas para Marte e Lua. Tais fenômenos já foram observados e explicados de outros ângulos. Portanto, entre os muitos avistamentos de OVNIs e alienígenas, certamente há um grande número de erros, ou até mesmo falsificações. Mas e quanto a isto? Novamente parece suspeitosamente uma pseudopirâmide na Lua. Mas espere um minuto. Alegadamente, existem inúmeras cavidades no interior da Lua, onde naves espaciais com algumas centenas de metros de comprimento teriam sido depositadas. Curiosamente, até cientistas renomados encontraram evidências de que a Lua é oca por dentro. Isso aconteceu porque sismógrafos registraram terremotos lunares que ressoavam de forma tão estranha como se a Lua fosse oca por dentro. Normalmente, terremotos lunares ocorrem como tremores muito suaves causados por processos geológicos na Lua. Neste caso, porém, um meteoro atingiu a Lua e causou um forte terremoto que atravessou a Lua, tornando o fenômeno da Lua oca perceptível pela primeira vez. Fenômenos inexplicáveis, luzes em formação, sombras que não fazem sentido e relatos que atravessam os séculos. Será tudo isso só fruto da imaginação? Ou estamos sendo observados bem mais de perto do que gostaríamos? Se você gostou desse mergulho pelos segredos lunares, curta o vídeo, ative o sininho e compartilhe com quem também questiona o desconhecido.